O juiz federal André Prado de Vasconcelos é o nosso convidado aqui no estúdio. Bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado, muito obrigado. A gente começa falando sobre a atuação da AJUF no Congresso, né? A AJUF é muito atuante em questões importantes como reforma da Previdência, a lei do abuso de autoridade, das 10 medidas contra a corrupção. Qual a importância desse papel político e institucional, tanto para a categoria quanto para a sociedade? Eu acho que, primeiramente, quando se fala na atuação institucional da AJUF, essa importância vem na necessidade de se construir um país melhor. Se construir um país melhor passa necessariamente por se construir uma legislação melhor. E a AJUF trabalha nesse aspecto em variadas frentes, desde legislação participativa até as questões institucionais envolvendo reformas que impliquem em perdas para a categoria, para os juízes federais, como a reforma da Previdência. Mas, além disso, a AJUF tem uma atuação institucional importante no sentido de melhorar a legislação, tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Nesse particular, a AJUF atua junto à Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos e Recuperação de Créditos Internacionais, que é a INCLA, lavagem de dinheiro, né? E a AJUF também trabalhou ou trabalha no sentido de apontar dentro do Congresso quais são as melhores medidas no combate à corrupção, enfim, dar a visão daquilo que o juiz federal entende como pertinente para pontos importantes. Por exemplo, o processo eletrônico advém de uma iniciativa da AJUF. Enfim, são várias as questões que a AJUF está sempre atuando, é uma entidade extremamente importante no contexto jurídico nacional. E a AJUF tem sido bastante atuante no PL 4.850, que é o das 10 medidas contra a corrupção, né? A sociedade brasileira, ela chegou a um momento divisor de águas. Nós temos que construir uma sociedade nova, construir uma estruturação das relações econômicas, das relações jurídicas com o Estado, né? Isentas ou livres, ou mais livre possível da corrupção. E a AJUF tem um papel muito importante nessa virada. Seja pela atuação de alguns de seus associados, seja pela sua própria atuação institucional junto ao Congresso Nacional e junto aos demais poderes instituídos da República. Então, é extremamente importante, sim, a participação da AJUF, não só no sentido de implementar políticas junto aos conselhos nacionais, de implementar no sentido de procurar a implementação de boas políticas judiciárias de combate à corrupção, mas também no sentido de fomentar a discussão parlamentar, a boa discussão parlamentar, a respeito do projeto de 10, por exemplo, a respeito do projeto de 10 medidas contra a corrupção. A Lava Jato, a gente pode dizer que ela acabou influenciando de alguma forma nesse projeto? Eu acho que sim, eu acho que a Lava Jato é um marco na história das apurações criminais no país, eu acho que até eu acho que em termos reais no mundo, não é? É uma operação de investigação muito bem capitaneada, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal e hoje temos também aí a indicação de um novo ministro para cuidar dessa questão, né, pessoas muito competentes, como também no âmbito do TRF da 4ª Região e da própria vara de Curitiba do juiz federal Sérgio Moro. Combate à corrupção, ele não depende apenas e tão somente de um juiz, de um tribunal. Ele é algo que tem que ser, que tem que acontecer de maneira efetiva e em todos os locais. E é isso que a AJUF vem demonstrando e, demais disso, procurando implementar quando apresenta propostas reais para a melhoria dos institutos que vão facilitar o combate à corrupção, como é o caso do PL que você acabou de mencionar. E já houve alterações nesse PL, né, do que ele foi originalmente. É preciso ficar atento a isso. Exato. Também. O que aconteceu? O SPL ele teve uma apreciação muito rápida, ele é um projeto de iniciativa popular, contou com milhões de assinaturas, não é? Instituído ou capitaneado pelo Ministério Público Federal, e ele teve um parecer muito positivo do deputado Onyx Lorenzoni, sendo que, inclusive, nesse parecer foram incluídas mais 2 medidas além das 10, ambas com participação efetiva da AJUF. Tanto no que tange ao programa de reportantes, que foi uma ação levada pelo desembargador Márcio Rocha, que compunha a ENCLA para cuidar desse projeto de lei, quanto na melhoria da ação popular,
2 emendas acatadas pelo deputado atual, mas então o relator da matéria no âmbito da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni. Só que aí nós tivemos aquela votação na madrugada onde muitas dessas alterações foram rejeitadas e houve esse reflexo junto à população muito negativo. E a AJUF, nesse sentido, agora vem apresentar quais dessas medidas a AJUF entende que são importantes e quais, ou seja, que ela apoia, né, e quais aquelas que ela entende que não deve apoiar. Para tanto, a AJUF formou junto a magistrados do seu quadro um grupo de juízes da mais alta qualidade, capitaneados pelo juiz federal Walter Nunes, que é ex-presidente da AJUF e é uma autoridade na área de direito penal, onde a AJUF vai tratar dessa questão deliberando ou esclarecendo a população, melhor que deliberar, esclarecendo a população o que a AJUF entende que é factível, que ela apoia, e aquilo que ela não apoia, e as razões pelas quais ela apoia, e as razões pelas quais ela deixa de apoiar, e também aquelas onde ela, embora apoiando, pensa que deva haver uma ou outra mudança na legislação. O senhor poderia citar 2 exemplos, assim, positivo e negativo, que a AJUF está defendendo? Responsabilização, né, de membros do Ministério Público e magistrados. Não há necessidade de uma legislação nova para a gente ter um novo controle a esse respeito. Mas a gente, por exemplo, é a favor da extinção civil de domínio, que é o quê? A possibilidade de desapossar a pessoa que usa ou deixa usar a sua propriedade para cometimento de ilícitos, que é algo extremamente importante e que não demanda a instrução criminal. Seria uma ação civil, para acabar, por exemplo, com esses depósitos judiciais cheios de bens estragando. Então, por exemplo, alguém trafica drogas, já existe inclusive essa possibilidade, ou alguém faz extorsão mediante sequestro, dar perdimento do automóvel que foi utilizado, por exemplo, para repassar às autoridades policiais e elas utilizarem esse bem justamente no combate a essa mesma criminalidade. Em benefício, né? Em benefício do combate à criminalidade. Então, sob esse ponto de vista, a extinção civil de domínio ela gera um duplo efeito. Primeiro, ela retira disponibilidade econômica dos grupos criminosos, da criminalidade. Por outro lado, ela injeta disponibilidade econômica, recursos, bens, justamente em quem combate essa mesma criminalidade. Então é uma ação dúplice em favor da cidadania, em favor do cumprimento da lei, em favor da função social da propriedade, no sentido da propriedade ser usada de maneira lícita, justa, que melhore a vida na nossa sociedade.